Aleluia. Graça e paz. Amém? Vamos orar pelas nossas crianças. Venha cá, Ana. Venha cá, Gui. Cadê a Bia? A Bia está suada de tanto dançar. Vontade de dançar aqui com a Bia, irmãos. Glória a Deus. Estenda sua mão para cá. Vamos abençoar os nossos filhos. Pai, nós queremos aqui agradecer ao Senhor pelas vidas dos nossos filhos. Pai, muito obrigado porque o Senhor é aquele que tem abençoado. Pai, obrigado que o Senhor é aquele que Deus poderoso, que tem mãos estendidas para abençoar. Seja o Senhor aqui a fazer. Seja aqui a tua graça, seja aqui o teu favor. Pai, guarda o coração dos nossos filhos. Pai, ministra no coração deles, que eles possam receber a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Pode ir lá com a tia Renata, com a tia Miriam. Deus abençoe vocês. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, abra aí sua Bíblia em 1 de Reis, capítulo 6. Se você estiver sentindo calor, liga o ventilador, ok? Se estiver bem, está tudo bem. 1 Reis, capítulo 6, verso 7. Primeira Reis 6, 7. Diz assim: o templo foi construído com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que durante a construção nada se ouviu, nenhum barulho de martelo, machado ou qualquer outro instrumento de ferro. Vamos ler de novo? O templo foi construído com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que durante a construção não se ouviu nenhum barulho de martelo, machado ou qualquer outro instrumento de ferro. Até aqui. Pai, nós te louvamos, te bendizemos. Pai, agradecemos ao Senhor pela tua beleza, pela tua santidade. Pai, obrigado porque o Senhor é Deus, o Senhor é aquele que ministra nos nossos corações. Pai, nós te louvamos e te bendizemos, ó Deus, por cada vida aqui neste lugar. Pai, aqueles que assistem de casa, Pai, que essa palavra alcance corações, que essa palavra, Deus, que é remédio, alcance vidas. Pedimos ao Senhor a tua graça, o teu favor, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar, queridos. Os jovens aí na janela aí, não dá para sentar não, o que aconteceu? Vamos sentar aqui, ué. Ué, hein? Aqui bancada é jogo? Ah, doida. Queridos, eu quero trazer uma palavra aqui, na direção do Espírito Santo, e o título dela é: o que você está construindo? O que você está construindo? Eu queria parafrasear esse versículo, trazendo verdades, aplicar sobre a nossa vida. Porque embora esse texto fala da construção do templo que Davi queria construir, e quem construiu foi Salomão, nós sabemos que o templo hoje do Senhor é a nossa vida. O Senhor veio para edificar esse templo, e o Senhor Jesus falou que em 3 dias Ele restauraria o templo. Lembram disso? E eu queria muito que você pudesse estar atento a essa mensagem. O templo hoje são as nossas vidas. Vivemos numa época de pouco preparo. O templo foi construído sem barulho, sem instrumento, sem bateção. Obrigado, filho. Sabemos pela palavra que o templo foi construído sem nenhum barulho.
Imagina construir aqui esse prédio, colocar essa estrutura, como não fazer barulho? E a palavra ela é clara, mas houve uma preparação. Alguém esteve em algum lugar, preparando pedras, fazendo fundições, preparando tudo aquilo que estava sendo edificado. Só é possível edificar sem barulho, sem ruído, sem bagunça, sem poeira, se houver preparo. Você está acompanhando o pensamento? É preciso entender que se nós nos prepararmos antes, evitaremos muita perda de tempo, muito desperdício na obra. Não jogaremos recursos fora, não gastaremos energia naquilo que não precisa. Vivemos tempos, preste muita atenção, filhos que não querem aprender de seus pais. Queremos casar sem saber o que é um namoro. Queremos constituir família, queremos entrar num casamento sem antes preparar. E qual é a preparação? Conhecimento, entendimento, reflexão, observação, dependência de Deus, e vai por aí afora. Queremos tantas coisas, queremos vidas felizes, sem preparação. Queremos alcançar o carro do sonho, a casa do sonho, sem estudo. Queremos alcançar as coisas sem um bom emprego, sem um bom recurso. Como é que nós iremos alcançar? Queremos ministérios sem preparação prévia? O que nós queremos? Vivemos uma época que a maioria das pessoas escutam para responder, e não para refletir, e não para aprender. É necessário ouvir os pais, é necessário ouvir a mensagem, é necessário ouvir para ouvir, ouvir para cair no coração, ouvir para produzir vida, não ouvir para concordar ou discordar, não ouvir para emitir opinião, ouvir simplesmente para permitir que o Senhor produza, gere coisas novas no nosso templo. Queridos, nós precisamos parar e refletir sobre essa construção sem ruído. Trocar o pneu do carro com o carro em movimento é mais difícil, irmãos. Tem jeito, tem maluco aí que faz isso na internet, pode ver lá. Mas não é para qualquer um. E é desafiador. Qual que é o problema do clima aí, gente? Não tá calor aqui não, pelo amor de Deus. Não está não. Está calor aí, irmão? Está calor não, está no exaustor, não está no ventilador para climatizar. Liga o ventilador aí do lado e fica em paz. Me ajuda aí, gente, vamos ficar em paz. Precisamos ir pela maioria, ok? Queridos, nós precisamos entender o que é que está sobre nós. O que é que nós estamos construindo? Qual o propósito da sua vida? Qual o propósito? Edificar com a vida em movimento. Resolver o casamento depois que já casou. Resolver o namoro depois que já está namorando. Tratar as feridas de um namoro errado. Resolver uma decisão errada é muito mais difícil. É preferível parar, pensarmos. A palavra do Senhor fala, quem antes, primeiro, não senta, calcula o custo da obra antes de começar a edificar.
Porque se você começa a edificar, se você começar a construir alguma coisa, sem antes parar e fazer conta, avaliar o recurso, a energia que você vai gastar, vai te custar caro. Vai te custar caro. Então é preciso, e se você não calcular, depois vão rir de você e falar, ele não conhece a Deus. Ele não antes conversou com Deus. Queridos, nós precisamos parar aqui e entender essa verdade. Precisamos construir templos. Cada um de nós é um templo a ser construído. Cada um de nós é um templo a ser edificado ou restaurado. Nós precisamos entender essa verdade. Como profeta do Senhor, eu creio numa época, num tempo de construir sem ruído. Eu creio que é chegado um tempo de construirmos famílias equilibradas, estruturadas. Amém, irmãos? Isso está para quem realmente entende essa construção do templo, para quem entende o processo. É preciso haver preparação, não negligencie a preparação. Tem um lugar de quebrar pedra, tem um tempo de quebrar pedra, tem um tempo de preparar as pedras. Tem que ter gente para preparar pedra, tem que ter gente que conhece de pedra, tem que ter gente que conhece de fundição, tem que ter gente que conhece do transporte disso, tem que ter quem sabe colocá-las no lugar. Ainda em 1 Reis, capítulo 5, verso 3. Aqui Salomão está falando a respeito da construção do templo. Ele está conversando com Hirão, muito amigo do seu pai, já falecido. Você sabe que Davi, meu pai, não pôde edificar um templo ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras em que viu envolvido, até que o Senhor pôs os seus inimigos debaixo dos pés deles. Queridos, muitas pessoas querem edificar ao Senhor, não tem jeito de edificar ao Senhor com mãos de sangue, não tem jeito de edificar ao Senhor com mentira, não tem jeito de edificar ao Senhor com engano. Não engane a pessoa que você ama. Não tente construir uma canoa furada. Não leve alguém para um lugar que você não sabe nem onde você está indo. Davi não podia edificar o templo. Nós temos a graça do Senhor. Sobre cada um de nós podemos sim construir, edificar. Amém, irmãos? Eu queria que você fosse comigo em 2 Crônicas 3. 2 Crônicas 3, mesma história. 2 Crônicas 3, versículo 1 e 2. Salomão começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém. Aonde, irmãos? Quem me ajuda aí? Mais. No Monte Moriá. Salomão começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado na eira de Ornã, o Jebuseu. Começou a edificar no 2º dia do 2º mês, no 4º ano do reinado. Aonde o templo foi construído? Moriá é lugar de você construir o seu templo, irmãos. Moriá é lugar onde Deus fala. Amém, irmãos? Moriá é lugar onde Deus fala.
Moriá é o lugar onde nós construímos o nosso templo, onde nós edificamos o nosso templo. Moriá é o lugar que Deus se revela e onde construímos o nosso templo. Vamos voltar em 1 Reis, capítulo 5, versículo 13. O rei Salomão formou uma leva de trabalhadores dentre todo Israel, num total de 30.000 homens. Quantos homens? 30.000. Quantas pessoas você precisa para edificar o seu templo? Você quer fazer tudo sozinho? Do seu jeito? Ele os enviava ao Líbano alternadamente. Enviar pessoas custa recurso. 10.000 por mês. Um mês estava no Líbano e 2 meses cada um em sua casa. E Adonirão dirigia a leva. Salomão tinha também 70.000 que levavam as cargas. Quantos levavam as cargas? Você quer levar sua carga sozinho? E 80.000 que trabalhavam pedras nas montanhas. Quantos trabalhavam as pedras? 80.000. Pastor, mas eu não estou edificando um templo desse tamanho. Mas você acha que dá para fazer sozinho? Nunca fomos chamados a uma vida de solidão. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu me faço presente. Aonde estiver eu mais eu me faço presente? Qual o contexto? Qual a base? Isso aí é só em Heresias 1:1, né? Além dos chefes, oficiais de Salomão, em número de 3.300, que dirigiam a obra e davam ordens a quem executava. 3.300 que davam ordens e conduziam. Toda edificação passa por ordem, por disciplina, por comando. É preciso haver comando. Não se constrói na casa de mãe Joana. Não é do jeito que você quer. Tem princípios. O rei mandou que trouxessem pedras grandes, pedras preciosas e pedras lavradas para o alicerce do templo. Os edificadores de Salomão e os de Irão e os giblitas cortaram as pedras e prepararam a madeira e as pedras para edificar o templo. Queridos, só é possível edificar o templo se houver preparo. Tem organização, tem processo. Não fazemos as coisas de qualquer jeito. Até o reino das trevas tem principados e potestades. Tem princípios, tem autoridade. Não é de qualquer jeito. É preciso haver preparo. Irmão, nós precisamos nos colocar num lugar de graça, de aprendizado, de graça que eu falo, de favor, de receber do Senhor. Há um tempo que nós aprendemos, há um tempo que depois ensinamos. Há um tempo que nós nos preparamos, depois nós namoramos e depois casamos. Há um tempo que nós entramos numa empresa, somos preparados, somos trainees, somos estagiários, para depois a gente exercer um cargo. A vida é feita de processos. Você precisa se preparar para edificar. Muitas coisas são necessárias. Primeiro, disposição, organização, projeto, aceitar ordens, saber dar ordens. Precisa de profissionais com especificidades em madeiras, em pedras,
em pinturas, em fundições. O que você precisa para construir? O que você está construindo? Em qual cenário a sua vida está? Você está se preparando em quê? Você está se capacitando em quê? Como está a sua vida? É uma reflexão pessoal. É uma pergunta retórica onde você responde para você. Você entende que é necessário restaurar o templo? Você entende que é necessário reconstruir o templo? Numa época diferente, é preciso restaurar o templo sem muito barulho, sem muita bagunça. Mas é preciso entender o processo. É preciso viver o processo. Quando nós entendemos que não se constrói sozinho, preste atenção. Quando nós entendemos que não construímos sozinhos, eu preciso, para construir o meu templo, quem entende de pedras. Eu preciso, quem é que sabe mexer com pintura. Às vezes a vida da gente perde o brilho, perde a cor, a gente vai desbotado pelo sol da vida. Muitas das vezes a nossa estrutura está debilitada e a gente precisa saber quem é que mexe com a estrutura. Nós não somos chamados a edificar sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. A palavra do Senhor é para a igreja, é para corpo. Quando você escuta alguém falando que eu sou a igreja e eu não preciso ir em casa porque eu sou a igreja, você já sabe, você entende que isso não tem amparo bíblico nenhum. Porque se edifica o templo em unidade. Ninguém é bom em tudo. Ninguém é bom em tudo. Nós fazemos muito barulho na nossa casa. Muita gente está querendo trocar o pneu do carro com o carro andando. Muita gente, mesmo sendo direcionada, não dá ouvidos. Muita gente, sendo direcionado, não dá ouvido. Há um tempo para todas as coisas. Eclesiastes, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Sabe quanto custa para restaurar um coração ferido? Sabe quanto custa restaurar uma família? Sabe quanto custa uma vida perdida? Eu já ensinei aqui na igreja. Uma igreja perfeita, uma igreja estruturada, ela se dá quando nós temos no ministério, cada um exercendo a sua função. Não haverá igreja no céu perfeita. Não existe isso. Tem base bíblica nenhuma. Sobre a igreja há uma missão de pregar a palavra. Ide por todo mundo e pregai a palavra. Pregai para todo aquele que crê. Lá no céu nós não vamos pregar para ninguém. Então lá não sou igreja, lá eu sou filho de Deus. Sou príncipe. Então é necessário ser igreja aqui. É necessário exercermos o nosso papel aqui. Qual é o seu papel? O que você está construindo? Ou o que você construirá? Eu falei aqui sobre aquilo que nós precisamos para construir: disposição, organização, projeto. Qual o seu projeto? Salomão não tinha um projeto, mas ele tinha um projeto do pai dele. Davi deixou muita coisa pronta. É preciso saber o que os nossos pais construíram. É preciso saber o legado dos nossos pais,
Pais, nós precisamos saber o que nós estamos apontando para os nossos filhos. É preciso entender o que é que estamos construindo. Construindo como indivíduo, construindo como igreja, construindo como família. Ainda em 1 Reis, capítulo 7, versículo 51. Quando o rei Salomão terminou toda a obra que fez para a casa do Senhor, trouxe as coisas de Davi, seu pai, que ele havia dedicado, a prata, o ouro e os utensílios. Salomão pôs tudo isso entre os tesouros da casa do Senhor. Olha que coisa linda, irmãos. Nós precisamos saber qual é o de valor que os nossos pais nos traz para edificar os nossos templos. É preciso que nós tenhamos de maneira clara a estrutura da nossa família. Não existe igreja sem família. A igreja é formada por famílias. Se você não constrói, não edifica a sua família, não existirá igreja. O que nós, como pais, entregamos aos nossos filhos para edificar o templo, para exaltar, para engrandecer o Senhor? Qual é o nosso exemplo? Qual é a nossa entrega? Preparamos alguma coisa? Olha que Davi já era morto. Quantas coisas o filho nem sabe que o pai está deixando? Quem é meu pai? Não sei, meu pai era um Zé, morreu, não sei. Quantos filhos estão assim, à míngua? Davi sabia o que o seu pai já tinha preparado, tinha um projeto, já havia coisas preparadas para o templo. Um dos 10 mandamentos, lá em Êxodo 20, vai dizer assim: honra teu pai e tua mãe, para que prolongue seus dias e tudo te vá bem. Honra. Como vamos honrar os nossos pais, se não temos nada para trazer em sua memória? Nada que os nossos pais nos apresentam sabemos ou temos para edificar o nosso templo. Quantos filhos estão nem aí para o que os pais já falaram, mostraram, revelaram, entregaram, e querem resolver a sua vida do seu jeito, querem construir do seu jeito. Não se constrói templo com mão, com engano, suja de sangue. Davi não poderia construir o templo. Ainda em 1 Reis 6:12, volta aí um capítulo. 6:12. Quanto a este templo que você está edificando, se é uma condicional. Olha, veja bem, igreja, hoje nós somos chamados, cada um de nós, a edificar ou reedificar o nosso templo. Agora, se o Senhor está falando aqui com Salomão, quanto a este templo que você está edificando, se você andar nos meus estatutos e executar os meus juízos e guardar todos os meus mandamentos, andando neles, ou seja, cumprindo,
Se você não cumpre, você é um hipócrita. Ser falante não é cumprir a palavra do Senhor. Eu só posso pregar aquilo que eu vivo. O desafio de uma família edificada, aquele lá, os dois fundamentos, quer uma casa edificada, é aquele que ouve a palavra e pratica. E guardar todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para com você a minha palavra, a qual falei a Davi seu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não abandonarei o meu povo. Eu vou me fazer presente nesse templo. Eu vou morar nele. Eu vou estar no meio de vocês. É preciso edificar o templo. Cada um de nós precisamos olhar para nós com graça e sabermos refletir. Eu quero mudar agora 360 graus. Eu quero sair do contexto da edificação do templo. E quero aplicar aqui uma palavra sobre Ló e Abraão. Vamos comigo em Gênesis 13. Gênesis 13. Versículo 1. Abraão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele e a sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló foi com ele. Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas no Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar numa companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abraão e dos pastores do gado de Ló. Nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Então Abraão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito até a região de Zoar. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si todas as campinas do Jordão e partiu para o oriente. E assim separaram-se um do outro. Abraão habitou a terra de Canaã, e Ló foi morar na cidade da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Eu quero aqui trazer uma verdade, uma estrutura de pensamento, porque construir templo requer uma decisão. Construir uma vida requer uma decisão. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo edificam em qualquer lugar. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo edificam em qualquer lugar. A palavra de Abrão ao seu sobrinho Ló foi:
meu filho, eu te dou a oportunidade de você escolher qual caminho você quer. Você quer ir para a esquerda ou quer ir para a direita? Irmãos, quem tem uma palavra de Deus sabe para onde está indo. Quem tem uma palavra de Deus sabe que Deus é com. Deus vai à frente, Deus abençoa, é Deus quem nos faz prosperar o caminho, é Deus que vai sustentar. Então, Abrão não está preocupado se vai sobrar para ele direita ou esquerda. Era um momento, uma decisão difícil. Os pastos eram poucos para tamanha riqueza e tanto gado. E muitas das vezes nós somos chamados a tomar decisões difíceis, mas são necessárias ser tomadas. Então, Ló define o seu caminho. E Abraão fica com o outro lado, Abraão não escolhe. Irmãos, quando nós sabemos que a bênção do Senhor, que a mão do Senhor é conosco, vivemos em paz. É preciso saber, dois homens prósperos se separam, uma grande diferença para aquele que escolhem o seu caminho e andam no Senhor. Há uma grande diferença. Ló escolheu o seu caminho, mas, como diz os meninos, deu ruim. Deu ruim. Ló escolheu um lugar bom para os animais, mas um lugar que ele foi construindo as tendas e sempre aproximando de Sodoma. Está no texto. Você está se aproximando de quê para edificar o seu templo? Quais são as suas decisões que te movem? Em que você escolhe? Quero namorar. Qual é a sua base? Você decide? É você que escolhe? Como? Você vai casar? É Deus que está te dando o casamento? Como é que está isso? Quais decisões nós tomamos? De que forma que nós tomamos decisões? De que formas que o nosso templo é erguido, mantido, construído, sem barulho, sem agitação, sem guerra? Quantas famílias parecem a faixa de Gaza? Os filhos não dão conta de ficar dentro. Primeiro porque os filhos é chato também. E exigente demais. E muitos pais que não dão conta deles porque também não prepararam pedras. Desafio para os nossos dias. Desafio. É preciso preparar. É preciso pensar essa construção ou reconstrução. Quantas pessoas geram filhos sem no mínimo um preparo, nunca preparou uma pedra? Teu sobrinho nunca foi lá limpar uma fralda, um bumbum de neném? Eu quero ter filho. Ai, eu quero ser mãe. Vai lá limpar a bunda do sobrinho, então aproveita a oportunidade. Vai lá fazer o menino chorar. Aliás, fazer o menino parar de chorar, perdão. Né, Dani? Brinquedo não, irmão. Coisa boa é menino dos outros. Está chorando, toma aí, filho. Então que o filho é seu. Dois homens prósperos. Ló escolheu seu caminho. Vamos em Gênesis 19. Verso 23. Gênesis 19, 23. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando você conhece a Bíblia, quando você conhece o panorama bíblico do que eu estou ministrando, o Espírito Santo ministra mais no seu coração. Você sabia disso?
Eu falo uma, duas, o Espírito Santo te ministra 10, porque você conhece a palavra. Vamos lá, Gênesis 19, 23. O sol estava nascendo sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. E então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor. Desde os céus, ele destruiu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi para um lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Abraão olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que a terra subia fumaça, como se fosse fumaça de uma fornalha. Assim, quando destruiu as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, enquanto subverteu as cidades em que Ló tinha morado. Verso 30. Ló partiu de Zoar e habitou no monte. Ele, as duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Ló habitou numa caverna e com ele as duas filhas. Paro aqui. Cadê aquele homem próspero? Cadê aquele homem que tinha tantas posses, tantas tendas, tanto gado? Quem sobrou? Perdeu a família, perdeu a esposa, sobrou as duas filhas. Não se edifica fora da presença do Senhor. Tudo que construímos fora da presença do Senhor é como um saco furado. Não vai ter êxito. E se você acompanhou a série de mensagens, você vai ver um dos inimigos de Deus que eu ministrei, que é os Moabitas. Se você ler o verso 31 depois, você vai ler em casa. Aqui nasce o inimigo de Deus. Vai lá ler, depois você vai ver. Pega lá na rede social e depois, para você ver a história dos Moabitas. E aquilo que poderia ser favor de Deus, graça do Senhor, misericórdia, abundância, provisão, vira uma desgraça. Ló, um homem próspero, fundado numa caverna com as suas duas filhas, sem posse, com medo, destruído. E Abraão? Volta a sua Bíblia aí, Gênesis 13, 9. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Que coisa espetacular esse texto, irmãos. Ai, pastor, eu não sei para onde eu vou. Se você estiver indo com Deus, você está indo para o lugar certo. Tem tanta gente querendo saber para onde deve ir, o problema é quando você escolhe sem Deus. Você pode escolher as melhores campinas, se você estiver sem Deus, vai dar ruim. Você não vai edificar. Vai ser temporário. Cuidado. Você não vê a inquietação e preocupação de Abraão? Ai, Senhor, para onde eu tenho que ir? Qual que é meu chamado? Qual que é meu ministério? Senhor, ministra para mim, fala para mim. Cara, escolhe Deus. Esteja no Senhor, é simples assim. Aqueles que têm o Espírito Santo são como o vento. Não sabe de onde vem, nem para onde vai. Simplesmente vão na direção do Espírito Santo. É leve, é gostoso. Eu não vou preocupar com o meu amanhã, porque o Senhor está lá. Eu não vou preocupar com o meu amanhã, porque o Senhor já está lá.
Todos os que andam com Deus constroem e edificam caminhos. Gênesis 17, 1 e 4. Gênesis 17, versículo 1. Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos. Quantos anos, irmãos? 99. O Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e sede perfeito. Farei uma aliança entre mim e você e darei a você uma descendência. Perdão, irmão, secou a garganta. Farei uma aliança entre mim e você e darei a você uma descendência muito numerosa. Abraão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou: quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Pastor, eu ainda tenho tempo de construir o meu templo? Com quantos anos Deus falou com Abrão? 99 anos. Alguém aqui tem mais de 99 anos, irmãos? Talvez a palavra não possa se cumprir, né? Ah, minha vida já era. Não era. Não era. Quando escolhemos o Senhor, se você tiver só hoje de vida, um dia na presença do Senhor, vale mais que 1000 outros fora dele. Um dia. Se você viveu hoje, seu último dia, na presença do Senhor, vale mais que 1000 outros fora dele. Todos que andam com Deus constroem caminhos. Coisa bonita, irmãos, quando nós sabemos que Deus é conosco. Ah, irmãos, eu sou apaixonado com Abraão. Gênesis 22, vamos lá, Gênesis 22, 2. 22, 2. Deus continuou: pegue seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ai, Moriá maravilhosa, irmãos. Vá a Moriá, ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Quer edificar? Suba ao Monte Moriá. Suba ao Monte Moriá. Moriá é lugar de certeza. Moriá é lugar de favor do Senhor. Moriá é lugar onde Deus fala. Moriá é lugar onde o Senhor se apresenta a Davi. Moriá é o lugar onde o Senhor ministra nas nossas vidas e nos dá projetos. Gênesis 22, 8. Abraão respondeu ao seu filho, né? Meu filho, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Pastor, o que tem a ver? Lembra que eu falei de você saber o legado, a história dos seus pais? Construa junto. Honre seu pai. Quer ser abençoado? Edifica. Restaura o templo. Pastor, mas o senhor não conhece meu pai e minha mãe. E daí? Ainda bem que você conhece. Ainda bem que você conhece. Porque a Bíblia não fala que você deve honrar se ele foi bonzinho, não. A Bíblia manda você honrá-lo. Construa o seu templo, faça uma história melhor. Queridos, o meu pai terreno não é o meu referencial. Meu pai e minha mãe são uma bênção na minha vida e eu sei qual é o legado que eles deixaram para mim. Mas eu preciso alcançar a estatura de varão perfeito, que é Cristo. Mas tem coisas que os meus pais me ensinaram, trouxeram para mim, que vai entrar para dentro do meu templo, porque é lugar de bênção.
a gente sobe junto, apresenta diante do Senhor e desce com convicção da certeza do que Deus está fazendo, do que Deus faz. Amém, irmãos? Moriá é lugar de certeza e provisão. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Você está orando ou esperando que eu ore? Eu queria que você se apresentasse diante de Deus. Eu queria que você olhasse para aquilo que você está construindo. Você está construindo. Você sabe para onde você está levando a sua família? Você sabe o que você está levando da sua casa para edificar o seu templo? Quem é você? Quem é a sua história? Abraão, Deus ministra na vida dele aos 99 anos. Abraão é aquele que está na direção do Senhor e ele constrói em qualquer direção que o Senhor lhe der. Quais são as justificativas para você não edificar? Ah, pastor, eu não escolhi meu caminho, e daí? O Senhor é contigo. Construa, edifique, restaure o seu templo, prepare as pedras, traga pessoas para fazer parte da sua história. Ninguém vai construir nada sozinho, ninguém edifica nada sozinho. Templo não é para solidão. Há uma diferença grande entre templo e túmulo. Nós não fomos chamados a construir túmulos. Nós somos chamados a construir templos. É um tempo de edificação. É um tempo de restauração. É um tempo de graça e favor do Senhor. Nós precisamos aprender a edificar. Há um lugar para você preparar as suas pedras. Isso não é no seio familiar. Há um monte que você deve subir, se apresentar diante de Deus e descer de lá, sabendo, com a certeza da construção, da edificação. Moriá é um lugar de provisão, onde Ele cuida de você em cada sua necessidade. Moriá é um lugar de projeto de Deus, de revelação de Deus, de propósitos. Pai Santo, Santo é o Teu nome. Pai, quantas verdades nós podemos ver e entender na construção do templo. Pai, na vida de Ló e na vida de Abraão. Pai, conquista o nosso coração. Pai, ministra nas nossas vidas, cada vida que aqui se apresenta. Pai, nós temos pessoas conectadas ouvindo essa mensagem, e essa mensagem é para essa família. Pai, ministra cada vida, ministra cada esposo, ministra cada esposa, cada filho. Ah, Pai, nos ensina a obedecer os nossos pais, a ouvir os nossos pais. Abra os nossos ouvidos a contemplar o favor e a graça do Senhor. Pai, quanto custa uma vida destruída, um casamento destruído, relacionamentos, corações feridos. Pai, nos livra desse opróbrio, nos livra, Deus, dessa condição. Pai, guarda os nossos filhos de decisões erradas. Guarda o coração dos nossos filhos, Senhor. Dê sabedoria a cada família. Pai, como igreja, Pai, que o Senhor venha levantar pessoas que edifiquem esse templo, pessoas que preparam pedras conosco, que passe a semana preparando pedras, Pai, fundindo, ó Deus, todos os utensílios da casa, que tenham prazer de apresentar aqui no templo, tudo aquilo que tem preparado durante a semana. Pai, levanta levitas,
Pai, levanta adoradores, levanta, Deus, ministradores, profetas, mestres. Pai, levanta o teu povo, desperta o teu povo, Senhor. Pai, que nós possamos nos encontrar fiel à tua obra. Pai, tira os ló da caverna, pessoas que estão destruídas, acuadas, diminuídas. Restaura, Deus, o que o Senhor quer restaurar. Traga a direção que o Senhor quer trazer. Pai, mesmo aqueles que estão com 99 anos na sua cabeça, 99 anos de frustração, restaura, resgata essas vidas. Pai, que haja santidade, que haja restauração. Ó Pai, que nós possamos nos apresentar com mãos santas diante do Senhor, mãos restauradas, porque o Senhor é aquele que restaura. O Senhor morreu por nós, e o Senhor, ó Deus, restaurou o nosso templo. Aviva o teu povo, Pai. Aviva a tua obra, Senhor, em nome de Jesus. Com a melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Antes de eu nascer, escolhido fui, por teu nome me chamou. De novo nasci em tua família, o teu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus.